Olá pessoal, professor Fabrício aqui de novo. O primeiro vídeo a gente gravou para mostrar para vocês como instala o programa, né? E agora o segundo vídeo eu vou mostrar um pouquinho mais sobre o ATP, tá? No meu caso aqui eu já tenho um ícone na área de trabalho, né? Pode ver que está puxando da pasta ATP 6.3. Então eu vou abrir aqui meu programa. O objetivo desse vídeo não é que vocês acompanhem fazendo simulação, tá? O objetivo desse vídeo é que eu mostre o potencial do ATP, o que a gente pode fazer com o ATP. Então não se preocupem se eu estou indo muito rápido, se eu não estou explicando por que eu estou pegando alguns componentes e não necessariamente eu vou explicar todos eles aqui, tá? A ideia depois é que nos próximos videoaulas, vocês façam aí sim o passo a passo, devagar, começando do básico, tá? Tá ok? Então a ideia é que vocês só simplesmente acompanhem aí a aula para vocês terem uma noção do ATP. Caso, mas futuramente vocês lá lembrem, né, de uma função que vocês gostariam de fazer, vocês podem estar retornando esse vídeo para recordar e aí sim executar lá na sua atividade, tá? Bom, essa aqui é o ATP 6.3. Eu posso começar aqui abrindo uma nova página, né, para poder montar o meu circuito. E antes de começar a montar o meu circuito, tem um primeiro item que a gente tem que levar em consideração no ATP sempre. Na hora de salvar o arquivo. Então vou vir aqui, arquivo, salvar. No meu caso aqui ele está salvando na pasta ATP, ATP 6.3, ATP Draw, na pasta ATP. Eu vou salvar aqui como aula 2. Salvar. De propósito, eu salvei de um jeito que ele não vai rodar. Então, se eu vier aqui no ATP e pedir para ele rodar a simulação, né, que é o atalho F2, eu posso ver por aqui também que para rodar a simulação o atalho é F2. Ele não vai rodar nada. Eu posso vir aqui no ATP, pedir para abrir o cartão de simulação, ele não gerou nada, ele não consegue abrir nada. O plot também, mesmo não tendo nada, né, mas ele não chegou a gerar um arquivo plot. Por que isso aconteceu? Pelo fato de eu deixar espaço no nome. Eu não posso colocar de forma alguma o espaço no nome de um arquivo de simulação da ATP. Esse é o primeiro erro que eu não posso cometer na hora que eu for simular. Você pode gastar aí, perder meia hora da sua simulação tentando achar o erro, e é simplesmente o espaço no nome do arquivo de simulação. Então eu vou vir aqui, salvar como, e vou salvar como aula underline 2. Salvar. Vou mandar ele simular de novo. Rodou. Vou apertar o cartão F5, tá aí, mostrando que ele rodou. Mas aí tem erro porque eu não tenho fonte, não tenho nada, né? Mas pelo menos ele rodou agora, ok? Então, novamente, não colocar espaço no nome do arquivo do ATP. Bom, aqui em cima eu tenho algumas ferramentas, mas eu vou começar aqui pelo ATP. Na função F3, né, que é a função de configuração. Eu vou sempre falar depois dos atalhos, em vez de voltar aqui, tá? Para vocês já irem acostumando. No F3, as primeiras configurações que eu faço em relação à minha simulação. Primeiro, eu vou fazer uma simulação do domínio do tempo. Eu quero fazer uma análise gráfica em relação ao tempo. Eu quero fazer uma simulação do domínio da frequência. Quero trabalhar com fonte harmônico. Geralmente, nós vamos ficar aqui com o domínio do tempo, ok? Que é o ΔT? O ΔT é meu passo de integração. A cada quanto tempo, em segundos, eu vou fazer uma conta dentro do ATP. Então, se eu pegar aqui uma fonte alternada, aqui nossa frequência é 60 Hz, né? Então, 1 sobre 60, deixa eu limpar a calculadora aqui. 1 sobre 60, eu tenho meu período aqui de 16,66 milissegundos. Então, se eu pegar aqui 16,66 expoente a menos 3,
e dividir ele por 1 expoente a menos 6, 1 expoente a menos 6, significa para ele montar uma senoide, ele vai fazer 16.660 contas. Ele vai ter 16.660 pontos. Então eu vou montar uma senoide com esse número de pontos. E quanto maior o número de pontos, mais preciso é a minha simulação. Se eu quiser diminuir esse número de pontos para a simulação rodar um pouco mais leve, né, mais rápido, eu posso colocar um expoente à quinta. Ele vai pegar então aí 1.660 pontos para montar uma senoide. A gente tem alguns medidores de energia dentro do laboratório que eles pegam 128 pontos para montar um ciclo, só para vocês terem uma noção aí. Claro que os melhores medidores é acima de 1.000 pontos, ok? Então é assim que eu defino qual que é meu passo de integração. O tempo máximo, minha simulação vai ter quanto? Vou colocar aqui 1666 segundos, né? Que aí no caso ficou um ciclo, 16,66 milissegundos. O Xopt e o Copt, né? Xopt e Copt significa o seguinte: se eu deixar em zero, eu vou entrar com reatância, com indutância, desculpa, em milihenry. Se eu colocar um valor diferente de zero, eu tenho que entrar com reatância, tá? Valores em ohms. Aqui é para o valor de capacitor. Se ficar em zero, é microfarad. Se eu colocar um valor diferente de zero, é em ohms, tá? Geralmente quando eu trabalho com frequência. Aqui a frequência, 60 Hz. Eu posso já deixar definido aqui, caso eu esteja trabalhando com harmônica. Mas se eu não colocar também, ele vai pegar essa informação da minha fonte de simulação. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao preenchimento, você pode estar vindo no Help, tá? Que o Help aqui ele te mostra algumas informações do que você precisa saber. E aí, exatamente isso que eu te falei vai estar aqui, ó. Se for zero, é milihenry. Se for um valor diferente de zero, você tem que entrar em ohms em valores de indutância. Ok? Bom, eu vou sempre mostrar o que você precisa alterar, tá? O que eu acho não necessário ficar falando aqui, eu simplesmente não vou tocar no assunto, ok? Aqui nas outras abas eu não vou mexer em nada, vou deixar assim. Caso tenha necessidade de mexer, isso vai ser feito durante as próximas aulas. Então, passo de integração, 16.000 pontos por ciclos, né? E uma simulação de um ciclo. Foi colocado aqui na simulação. Posso já definir também aqui a frequência 60 Hz. Então, já defini o meu tempo de simulação ali. Se eu quiser fazer uma simulação maior, é só apertar F3 e mudar ali o T máximo. Bom, como que eu faço para colocar agora os meus componentes para fazer minha simulação? Eu tenho que clicar com o botão direito do mouse e aqui eu tenho todos os componentes que eu posso estar utilizando no ATP. Para vocês terem uma noção, eu vou vir aqui abrir, vou voltar aqui no ATP Project e vou apertar essa pasta aqui, ó, do AL. Ele vai mostrar todos os componentes que o ATP tem disponível ali naquelas opções para você simular, tá? Então aqui ele traz todos os elementos. Vou fechar aqui novamente e vou vir aqui nos elementos. Primeira coisa que eu tenho aqui são as ponteiras, ponteira de tensão, ponteira de corrente e as ponteiras que você vai utilizar para fazer as medições, tá? Aqui eu tenho ponteira de tensão, vou pegar algumas aqui como exemplo. Ponteira de tensão, a ponteira de corrente, dentre outros, tá? Depois a gente vai estar mostrando. Tem aqui o split, caso você queira abrir um trifásico em 3 fases, monofásica. Eu só posso selecionar tudo, apertar Delete e eu apago esses elementos. Aqui eu tenho a carga, resistência, capacitância, indutância, uma carga RLC série, RLC trifásica em série, a mesma carga que está aqui ligada em estrela e aqui também, só que ligada em delta. Vamos supor que eu pego uma carga dessa e eu não sei como preenche, eu tenho algumas dúvidas, eu não lembro como é que faz, eu posso vir aqui no Help, ok? Se ainda assim você tiver dúvida de como preencher, ele fala para você procurar o Rulebook, o item 4A,
Então, se eu abrir aqui a nossa pasta do nosso curso de ATP, eu tenho aqui o Rollbook, eu falei que era o 4A. E aqui no Rollbook 4A ele vai trazer mais informações, mais detalhes sobre como é construído esse circuito, esse elemento, né? E como que eu devo preencher, como que ele faz as contas, se você vai entrar com milli ou com ohms, e aí ele te mostra como preencher o cartão. Na realidade, esse Rollbook ele foi feito para o ATP e não para o ATP Draw, né? Mas ele já ajuda você a preencher ali o ATP. Então eu tenho aqui o Rollbook 2, volume 1 e volume 2. Eu tenho aqui alguns arquivos e tem também o Theorybook, que são arquivos aí para auxiliar na montagem. Quando eu falo a diferença entre ATP e ATP Draw, muita gente desconhece isso, então eu vou abrir aqui o ATP para vocês entenderem isso. Se eu for na pasta aonde salvei esse arquivo, você vai ver aqui o arquivo de simulação, né, que eu abro lá no ATP Draw. Nada mais é que o ATP Draw ele cria o arquivo do ATP, que é esse arquivo aqui. Então, a primeira versão do ATP ela foi assim, nesse formato aqui. Você simplesmente abria um arquivo e você digitava tudo que você quer colocar dentro da simulação, respeitando aí então toda uma regra de como preencher, salvava esse cartão, mandava ele simular e depois você abria aqui o seu plot. Ele não vai dar porque lá na nossa tela não tem basicamente nada lá, né, no arquivo simulado, no ATP Draw. Mas se eu tivesse um arquivo montado, eu estaria simulando aqui o ATP. Então esse aqui é o ATP e aqui eu tenho o ATP Draw, que nada mais é do que uma interface para montar aquele cartão para o ATP. Aonde que eu vejo aquele cartão? É o F4. Esse cartão que vocês viram lá, simplesmente é o F4. Cada elemento que eu colocar aqui, ele vai inserir nesses elementos aqui no cartão. Quer ver? Eu vou fazer um teste. Aqui eu só tenho a configuração do tempo de simulação. Não tenho mais nenhum elemento. Eu vou pegar aqui e vou colocar esse aqui com uma resistência de 9,9, só para a gente destacar lá, 33, e aqui 555, só para a gente ver onde que ele ficou, tá? Eu vou dar um salvar e vou apertar um F4. Eu preciso rodar para poder fazer efeito, então dou F2 e agora eu aperto F4. Tá aqui, ó, ele inseriu um elemento novo e aí eu tenho aqui uma resistência. Essa resistência ela tem que ficar dentro dessa faixa para poder simular, sempre alinhado à direita, né? E aqui eu tenho a indutância, aqui eu tenho a capacitância. Foi aí inserido. Então, conforme eu vou enchendo, né, preenchendo essa área de elementos, ele vai criando aquele cartão lá no ATP. E quando eu mando rodar, ele roda o ATP, né? É uma ligação entre o Draw com o ATP. Depois disso eu posso fazer o plot. E o plot vai carregar para mim, então, os gráficos para a gente ver o resultado. Bom, uma coisa que é importante você saber é que você pode ver os erros que está dando na simulação apertando o botão F5. Tá? Eu estou falando dos atalhos, mas está aqui, ó, F4, F5, tá? O F5 ele vai te mostrar aí basicamente o que ele fez durante a simulação, e se tiver algum erro ele vai trazer esse erro aqui destacado, e geralmente o que você precisa olhar, o que você tem que analisar, o que ele está trazendo de erro para você corrigir lá na simulação, ele traz aqui. Então ele está falando que não tem nenhuma fonte lá na simulação, então eu vou vir aqui pegar uma fonte alternada, monofásica ou trifásica. Eu vou colocar ela aqui, vamos dar 2 cliques para poder preencher ela. A amplitude vou colocar 127 volts, a frequência 60 Hz. Eu não vou colocar ângulo de defasamento. Tempo de simulação ela vai começar em -1, isso significa que quando a simulação iniciar em 0, a minha fonte já entrou em regime permanente, ok? E o tempo para parar são 100 segundos, mas a minha simulação está feita para um ciclo. A fonte é de tensão,
ela é uma fonte monofásica, aqui poderia ser trifásica. O ângulo aqui em cima, posso entrar com ele em graus ou em segundos. E eu vou preencher esses dados aqui em cima de amplitude em valor RMS. Poderia ser em pico, fase neutro, RMS fase neutro, RMS fase. E a fonte ela já vem aterrada, eu vou deixar ela com o terra. Então eu dou OK, pronto, o ícone já mudou. Eu tenho aí a minha fonte alternada então com esse dos dados. Para fazer a ligação entre os elementos, eu dou um clique na bolinha, clique esquerdo normal, ele já fica preso. Não preciso segurar apertado. Vou lá no meu elemento e dou mais um clique e ele solta. Como que eu faço para aterrar? É só clicar com o botão direito na bolinha e eu aperto a opção de terra. Mas eu não coloquei para medir nada aqui, né? Então eu vou pegar aqui um probe de tensão e vou falar para ele que eu quero medir a tensão nesse ponto. Dou 2 cliques nele e ele vai medir a tensão monofásica. No caso aqui ele chamou de fase A, é isso que eu quero. Então eu dou um salvar e peço para poder rodar a simulação. Rodou, eu venho aqui agora no F8 ou nesse ícone e mando ele plotar. Ele coloca um V aqui indicando que isso aqui é um dado de tensão. Então se eu olhar aqui, eu tenho aí a minha tensão de 127 volts RMS e 180 volts de pico, né? Multiplicar por raiz de 2 aí, você vai achar o valor de pico. Mas você percebe que o ATP ele traz uma cossenoide, porque a fonte já começa a simulação em 90 graus. Para corrigir isso, basta você vir aqui na fonte e colocar aqui no ângulo menos 90 graus. E você roda de novo. Rodou. Eu não preciso abrir o plot novamente, porque ele já está aberto aqui, ó. Basta eu vir aqui e mandar ele atualizar a página. Olha lá, ele vai atualizar o gráfico com os dados da nova simulação. Tá aí a minha senoide. Vocês estão vendo aqui que a perfeição dela é em função do número de pontos que eu tenho, né? Se eu diminuir lá o meu passo de integração para um valor menor, então se eu vier aqui no F3 e mudar aqui para 5, a simulação ela roda um pouco mais rápido. Rodou. Se eu voltar aqui no gráfico e atualizar o gráfico, ele vai estar com a carinha um pouco pior. Ah, professor, mas não deu para ver isso suficiente. Então vamos piorar a situação lá. Vamos vir aqui no F3 e vou mudar isso aqui para 2. Roda no F2, volta aqui no gráfico e peço para atualizar. Olha lá. Ele simplesmente montou uma senoide pegando 2 pontos. Então, novamente, aquele item, você dimensiona quantos pontos por ciclo ele vai pegar para fazer as contas. Quanto maior, mais preciso vai ser o resultado, mais pesado vai ser a simulação, maior vai ser o gráfico, o arquivo de gráfico. Claro que isso depende também do tamanho do circuito, né? Então, F3, novamente, eu vou vir aqui e colocar o expoente a sexta. Vamos confirmar se ficou. Expoente a quinta, vamos deixar aqui expoente a sexta. Vou rodar F2 e eu venho aqui no gráfico e faço um teste. Tá aí. Sempre que eu colocar um elemento novo no circuito, eu preciso rodar novamente. Então, se eu colocar um indutor aqui, por algum motivo, eu vou aterrar ele aqui. Uma indutância de 10 mili. Eu preciso rodar novamente. Aperto F2, ele roda. Eu vou lá no gráfico e atualizo. Bom, como que eu faço para medir a corrente? Eu preciso colocar um medidor de corrente em algum ponto, então eu vou segurar. Eu vou clicar e segurar nessa linha, botão direito, deletar. Vou fazer o mesmo aqui, seguro, clique, botão direito e deleto. Vou vir aqui pegar um probe de corrente, vou colocar ele para medir a corrente monofásica, tá aqui, vou colocar ele já em cima desse ponto, vou pegar mais um. Para mim rotacionar o elemento, eu tenho que apertar Ctrl R, eu seleciono ele e dou um Ctrl R e eu rotaciono ele, tá? Mas eu posso também fazer isso dando um clique com o botão
direito no elemento quando ele estiver selecionado, ó. Tem a opção aqui de você rotacionar o elemento. Vou fazer a conexão aqui. A conexão aqui também. Peço para rodar. Vou vir aqui no meu plot. Atualizar plot. Olha que agora eu tenho um medidor de tensão, que tem um V, e tenho dois medidores de corrente. O medidor de tensão ele está em apenas um ponto. O medidor de corrente está indo de um ponto para outro. Cada bolinha aqui, ele gera um nome nessas bolinhas. Bom, eu posso também pedir para ele exibir aqui para mim o nome do nó. Então, clico o botão direito lá no nó e ele exibe lá em cima o nome do nó. Vou clicar com o botão direito aqui nesse, nome do nó, e ele exibe aqui. Para mim arrastar esses nomes, eu clico aqui no A de texto e agora eu seleciono o que é texto. Se eu não fizer isso, eu vou acabar selecionando o componente. Esse A também me permite colocar um texto. Aula 2, tá? Já estou mostrando aqui como funciona. Faltou esse nó aqui. Opa, botão direito em cima do nozinho. Tá lá, aperto A e puxo. Então eu tenho um medidor de corrente que vai de 0,3 para 0,1, vamos ver lá. De 0,3 para 0,1, esse medidor de corrente tá ali. E eu tenho um medidor de corrente que vai de 0,1 para 0,2, tá lá, a mesma corrente. Basicamente a corrente ali do circuito é a corrente do indutor. Eu posso dar um zoom aqui no gráfico. Basta eu clicar na janela e arrastar uma área. Eu faço aí uma diferença e consigo aproximar, né, do gráfico. Se eu quiser ver o valor, voltar na realidade para o gráfico original, basta eu clicar com o botão direito aqui no plot. Se eu quiser ver o valor de amplitude, aqui embaixo tem uma linha, um cursor, que se eu arrastar para o lado, ele me mostra no tempo, no eixo aqui embaixo, estou próximo de 8 segundos, a amplitude da linha verde e a amplitude da linha vermelha, tá? Então eu consigo fazer essa movimentação dessa linha e fazer essa medição. Nesse outro item eu consigo mudar, mexer na escala, caso eu queira mexer aqui na escala, sei lá, vamos de 1000 a menos 1000, e eu poderia mexer aqui, escolher uma área de 8 a 9 segundos, tá? E aí eu consigo selecionar uma região aqui para estar visualizando. Uma coisa interessante que às vezes a gente quer usar, ver, vamos supor que eu estou com um zoom nessa região e quero ver após eu simular, sei lá, vamos alterar aqui a simulação, vamos colocar aqui um valor menor aqui de indutância, a resistência, vamos colocar pequena também. Eu quero simular isso aqui e eu quero ver o que vai acontecer nesse zoom que eu fiz, mas eu não gostaria de perder esse zoom quando eu desse o refresh. Então você marca esse quadradinho aqui, ele vai congelar essa janela e você atualiza a página. Então ele atualizou agora os gráficos com os dados da nova simulação sem sair daquela janela que você tinha feito, tá? Outra função, ó, vou desmarcar e vou dar atualizar. Olha lá, ele saiu do zoom. Outra função que eu tenho aqui dentro do ATP é você poder ver arquivos de simulações diferentes. Então, se eu tenho algumas simulações, você chamou, sei lá, eu chamei aqui de aula 2, né? Vamos supor que eu tenho o exercício da aula 2A, aula 2B, aula 2C, e eu quero comparar esses dados entre eles. Então, vou fazer um teste aqui, ó, vou vir aqui, salvar como. Vou chamar isso aqui de aula 2, underline B, e vou mudar esse valor aqui de 1 mili para 11, para 10. Ok, e vou simular. Eu estou aqui no plot ainda da simulação anterior. E eu quero ver, comparar os gráficos com a simulação atual. Então eu vou vir aqui, agora que eu abri essa função aqui,
eu vou carregar o arquivo de plot. Aí eu carrego agora o arquivo de plot da simulação nova. O que eu faço agora? Eu quero ver quais dados. Eu posso selecionar tudo de um só ou um de cada. Vamos pegar aqui, ó, no primeira simulação, a corrente principal e na segunda simulação, a corrente principal. Eu dou um plot, tá aí os resultados de cada um. Como que eu faço para remover aqui, pessoal, os plot? É só dar um clique, tá? Você dá um clique, ele some. Você dá um clique aqui, ele traz os gráficos para cá. Ok? Em alguns casos, eu tenho uma simulação onde eu queira comparar. Vou voltar aqui para a simulação de cima. Eu quero comparar os gráficos de tensão e corrente. Deixa eu tentar simular aqui uma. Eu vou deletar esse valor. Eu vou colocar um valor de resistência grande aqui. Capacitância e indutância eu vou deixar sem nada. E capacitância também sem nada. Eu vou rodar. E eu vou dar um plot novo, porque isso aqui, essa simulação já está com outro nome, né? Vou fechar aqui. Eu vou apertar aqui a tensão. Tá aí. Eu vou apertar aqui a corrente. Eu não consigo visualizar a corrente, porque a magnitude dela, em comparado com a tensão, é bem diferente. Tá vendo aqui, ó? Dá em torno aí de 200 mili, quase, né? Ampere, contra uma tensão aí de 180 volts de pico. Como que eu faço para ver esses dois gráficos junto? Qual que é o segredo? Qual que é o macete? É você selecionar um gráfico com o botão esquerdo e o outro com o botão direito. Vocês vão ver que aqui o verde apareceu uma letra R, porque ele vai colocar um gráfico com a escala nesse eixo e o outro gráfico com uma escala nesse eixo de cá. Então, quando eu plotar os dois gráficos, é claro que ali é uma carga resistiva, né? Então a forma de onda elas são idênticas, tensão e corrente, só que o gráfico vermelho ele é a tensão, tá aí, com essa escala aqui em volts, e o gráfico verde ele é a minha corrente com a escala em ampere do lado de cá. Então fica aí a dica para vocês quando quiser plotar dois gráficos junto, mas ele tem escala totalmente diferente um do outro, tá? Botão direito em um, botão esquerdo no outro. Outra coisa que eu posso fazer é uma conta. Bom, vamos supor agora que eu queira fazer o seguinte. Eu tenho aqui um valor que tem uma amplitude 180, né, 179,6, e eu gostaria de achar o raiz de 2 desse valor direto aqui no gráfico. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar a calculadora aqui e fazer a seguinte conta. 1 dividido por raiz de 2, que seria que eu tivesse que dividir esse valor por raiz de 2, né? É a mesma coisa que multiplicar por 0,7. Então, eu venho aqui e multiplico por 0,7. Então, ele já fez aqui uma continha para mim, que deu aí 125,3 volts. Então, eu posso também interagir aqui com esse item. Outra coisa que eu posso fazer aqui é fazer um gráfico vezes o outro. Eu não quero usar o eixo do tempo. Em algumas atividades, eu posso fazer um gráfico de tensão versus corrente. E aí eu só preciso definir quem que vai ser o eixo de baixo, né, que vai substituir o eixo do tempo, e trazer esse x para ele e deletar o tempo. Então, eu faço um gráfico de tensão vezes corrente. Como está linear, ele ficou uma reta. E quando vocês for fazer curva de saturação de transformadores, você vai conseguir ver aí, então, certinho o gráfico lá característico, né, da curva de um transformador. Basta voltar aqui o tempo, coloco o eixo do tempo novamente aqui, vou tirar os outros, e ele não deixa, tá? Se eu tirar aqui, vamos supor, o tempo, ele não deixa tirar. Eu preciso deixar o x em algum lugar. Então eu tenho que voltar aqui o tempo, coloco o x de volta e apago os meus gráficos. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui no ATP é, tipo, eu criei um circuito, criei um elemento, sei lá, vamos supor que eu criei aqui um circuito RLC. Eu sei que já tem, mas eu vou fazer o exemplo aqui por ele, que seria mais fácil o entendimento. Eu vou colocar aqui, vou aproximar,
circuito RLC. Eu posso pegar esse circuito e vamos supor que eu tenho um circuito muito maior que isso, né? E eu quero juntar isso num bloquinho, tá? Então eu vou colocar aqui R de resistor no nome desse nó e vou colocar um L aqui de indutor só para me identificar esses nós. Então eu vou selecionar eles, eu vou vir aqui em Edit e eu tenho a opção aqui de compactar isso num bloquinho. Quando eu faço isso, ele pergunta quais variáveis vão ser editáveis, que lá dentro do meu bloquinho, vou voltar aqui, quando eu abro ele existe o data é tudo que é editável, tem os nós, que são os pontos, entrada e saída, e um deles eu chamei de R, e o outro é esse aqui que está sem nome. Quando eu rodar a simulação, ele vai dar um nome aleatório. Para os que eu já dei nome, esse nome ele fica aqui, quer ver? Eu vou dar um nome aqui, ó, de A, aqui. Vou dar esse nome aqui de B, nesse ponto aqui. E vou chamar aqui embaixo de... Tá sem nada, a simulação deixa assim. Então eu vou rodar, então F2. Se eu abrir aqui o plot, você vai ver que agora tem a tensão no ponto B, a corrente que vai do A até o B. Então eu posso dar um nome. Um segredo nessa situação: não utilize letras minúsculas para dar nome para o ATP. Eu já vi alguns casos de dar erro de simulação quando a gente utiliza letras minúsculas para poder colocar nome de nó, tá? Sempre maiúsculo. E em torno aí de 6 letras, não passar de 6 também. Utilize 6 letras. Bom, voltando aqui na compactação do arquivo, então eu seleciono ele, eu venho aqui em comprimir, né? E aí ele pergunta, do resistor, alguma coisa vai ser editável? Ah, sim, a resistência, então jogo para lá. No capacitor, eu vou editar o valor da capacitância. Eu vou querer mudar essa constante KS, aí vai depender se você vai precisar disso ou não. O indutor, mesma coisa, coloquei aqui a indutância. Bom, e os nós? Quem vai ser o nó? Eu tenho um resistor numa ponta, né? Então vamos vir aqui, ó. Eu tenho um resistor. Então esse resistor eu chamei um dos nó dele de R, né? Então tá aqui o R, o outro ficou como 001. Então eu sei que esse nó que tá com o nome escrito R é essa ponta, então eu vou jogar ele para cá. E o outro é o indutor. O indutor eu chamei de L a saída dele lá. Então tá aqui identificado. Por isso que eu identifiquei os nós. Eu jogo ele para cá. E aí ele pergunta, no meu bloquinho que eu vou fazer, que nem isso aqui é um bloquinho com desenho. Aonde que vai ficar a entrada? Vai ficar no pino 2. Tá ali, ó, pino 2. Então eu escolhi a entrada no pino 2 e vai sair no pino 8. Nada impede de escolher o 1 com 7 assim por diante. Então a entrada vai ser no pino 2. E a saída eu vou escolher o pino 8. Tá aqui. Eu vou dar um OK. E ele simplesmente compactou aquele circuito aqui dentro. E eu posso estar editando o visual desse bloquinho, tá? De alguma forma que você queira desenhar. Você pode mudar aqui os valores default dos dados da resistência, indutância, capacitância. Valores máximos e mínimo também, mudar o nó, não quero no 2 e no 8, eu posso editar isso aqui, tá? A imagem no bitmap aqui é muito mais fácil de você editar, e você vem aqui e redesenha tudo. Vamos pegar aqui o meu baldinho aqui, cadê? Vamos escolher uma cor aqui, só para vocês terem uma noção. Vamos fechar, salvar, OK, OK, tá lá. O meu ícone. Então você pode fazer o desenho aí que você queira do bloquinho. Professor, como que eu faço para ver o que tem dentro do bloquinho? Você pode vir aqui de duas formas. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para vocês entenderem. Eu vou pegar esse bloquinho, eu venho aqui em editar e eu mando extrair o que tem aí dentro. Tá lá. Só que eu perdi tudo que eu fiz. Você vai ter que refazer manualmente tudo de novo. Mas tem um jeito de eu entrar dentro desse bloquinho sem perder isso? Tem. Você seleciona ele, aperta Ctrl+G,
ou seja, já está dentro do bloquinho, não tenho mais nada nessa área aqui do ATP, só tenho o meu componente. E para sair eu dou um Ctrl H. Eu vou deletar isso aqui porque isso aqui confundiu vocês, tenho certeza disso. Então tá aqui meu componente, ele está lá no meio do circuito, montado por algum motivo, ele está funcionando. Vou colocar aqui uma ligação, só para simbolizar que ele está fazendo parte do meu circuito. E para mim ver o que tem aqui dentro, então é Ctrl G. Eu posso mexer, posso editar os valores, caso eu queira por aqui. Ctrl H para sair. Se eu der dois cliques nele, todos aqueles valores de data que eu coloquei lá na hora de criar o arquivo compactado, ele veio para cá. Qual é o valor de resistência? Qual é o valor de capacitância? Qual é o valor da indutância? Eu não coloquei o KS e o KP, né, do capacitor do indutor, mas se eu tivesse colocado, ele estaria mais dois itens aqui para ser preenchido. Ah, professor, eu montei a simulação e não quero que essa parte do circuito faça parte da simulação agora. Então você vem aqui em RAID, você oculta esse circuito, ou dele para frente, ou uma chave, o que seja. Então o seu circuito não vai levar em consideração essa parte para poder simular. Por algum motivo você decidiu pôr de volta, né? Tá fazendo os testes. Você abre o circuito e novamente você libera aqui o componente para poder fazer parte da simulação. Bom, o ATP ele tem muito mais ferramentas, né? Eu estou tentando lembrar aqui tudo que eu posso passar para vocês agora, porque todo mundo que mexe com ATP não tem essas informações e passa dificuldade e acaba pegando um pouco de raiva do simulador por isso, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos, né? Eu tenho a intenção de mostrar agora alguns exemplos para vocês, mas antes de eu ir para os exemplos, só para continuar a minha lista aqui de coisas que a gente tem aqui para pegar, que são as cargas não lineares. Eu tenho as cargas não lineares, eu tenho linhas e cabos para fazer linha de transmissão, eu tenho chave controlada por tempo monofásica, trifásica, eu tenho diodo, válvulas, tiristores, triac, chave de medições, eu tenho as fontes, né, que são fonte CA, fonte CC, tem fonte TAX, tem fonte que faz rampa, então tem um monte de opções. Se você não entendeu como funciona, vai lá para o arquivo do Theorybook, do Holybook, que ele mostra no help ali o código para você entender um pouquinho mais. Tem motores, né, motor de indução, trifásico, tem os transformadores ideais e saturável. O ideal é aquele que não tem perdas, né, que vocês vão ver aí na disciplina de conversão. E esse saturável aqui é que você coloca as curvas de saturação para poder representar realmente aí o transformador. Aí tem a Models. A Models é uma linguagem de programação que você faz no ATP, né? Você escreve o código de programação para poder executar isso aqui dentro. Vou estar mostrando alguns exemplos ali mais para frente. A TAX, ele é um tipo de programação que você faz dentro do ATP, só que como se fosse uma técnica digitais. Você vai usando porta lógica, vai usando componentes eletrônicos, mas você precisa entender um pouquinho melhor de TAX para poder usar. Você precisa fazer o casamento entre circuito eletrônico e circuito elétrico. Não é simples de simplesmente pegar e já sair utilizando. Por isso que a gente tem alguns manuais, manual do ATP, manual de modos, manual de TAX, que é para ajudar o usuário aí nesses itens, tá? Só para vocês terem noção, aqui na TAX, se eu vier aqui em Device, ele tem um medidor RMS, caso você queira pegar aquele sinal lá e fazer uma medição RMS dele. Então eu tenho aqui os pontos de entrada, eu tenho aqui o ponto de saída, e para me medir uma TAX, como ela é uma TAX, eu venho aqui pegar um probe de TAX, tá? E aí ele vai me dar o valor aqui, claro que na magnitude do RMS desse sinal. Simplesmente eu coloco o sinal aqui e ele vai fazer aí a continha do RMS. Ficou com dúvida? Vem no Help. Ainda está com dúvida? Vai lá no Holybook para tirar as dúvidas. Bom, pessoal, dando continuidade aqui no ATP, eu gostaria agora de mostrar alguns exemplos do que é possível fazer com ATP, para ver se vocês entenderam o que vocês têm de ferramenta aí na mão que vocês podem estar utilizando, ok? Vamos pegar aqui um arquivo que eu tenho de simulação, que é um sistema que foi montado a nossa linha aqui de Mato Grosso, os dados, né?
E se vocês olharem com calma aqui, vocês vão ver que tem alimentador de Alta Floresta, vai ter aí de Cuiabá, vou movimentar aqui, vou ver, Lucas do Rio Verde, Sinop, Nova Mutum, Cochipó, tá aqui em cima, a Barra do Cochipó. Vou trazer um pouquinho mais pro lado aqui para vocês verem. Deixa eu arrastar com a mão que tá um pouco lento. Aqui tem Manso, apareceu o Manso ali. Rondonópolis. E para baixo aqui tem mais coisa. Várzea Grande, ó. Eu já vi aqui Barra do Bugres, Tangará da Serra, Nobres. Então, vocês estão vendo aqui que no ATP eu consigo montar um sistema elétrico gigantesco, né? Claro que esse circuito aqui já está defasado, né? Não está atualizado. Mas eu consigo fazer um estudo de alívio de carga. Vamos supor que uma cidade sai fora, o que acontece com a tensão no barramento, numa linha longa, né? Se cai uma descarga atmosférica em Nova Mutum, o que acontece com as cidades próximas, o que acontece lá no transformador da subestação da cidade mais próxima. Aqui eu tenho geração aqui, ó, de Juba. Vamos simular que Juba 1 e Juba 2 parou de gerar energia, né? Então, o que vai acontecer no barramento? Então, o ATP, você consegue fazer essa análise. Eu não sei se eu comentei aqui, mas o objetivo do ATP é você estudar análises transitórias, né? Então, entrada de carga, saída de carga, energização de linha vazio, a vazia, né? Abertura de carga indutiva, chaveamento de banco de capacitores, tudo isso provoca transitórios. E aí o ATP você consegue ter uma noção. Claro que a simulação ela tem que ser curta, né? O ATP ele não foi feito para simular horas, a não ser que você represente isso numa simulação de segundos, que é aí cada segundo que equivale a 1 hora, né? Você pode fazer isso, mas a ideia é que você simule alguns segundos de simulação, né? No ATP. Ele não tem simulação em tempo real, que você dá um play, igual tem em muitos simuladores, e ele fica o tempo todo executando. Não. Você delimita o tempo e ele executa isso para você. Bom, vamos pegar o próximo aqui, circuito. Eu não vou simular esse circuito, não há necessidade de fazer a simulação. Vamos simular um circuito menor, que gasta um tempo menor. Vamos ver aqui, sistema de Cuiabá a Sinop, em 230 kV, é a linha da Eletronorte. Então eu tenho aqui um outro sistema, vou movimentar para cá um pouquinho. Então aqui eu tenho a geração em Manso, tem 4 máquinas gerando, né? Energia, tem os transformadores lá de Manso, e essa energia ela vem aqui para Nobres, tem aqui o Cochipó, né? A subestação do Cochipó, e vai aqui para para Mutum, né? Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop. Esse trabalho aqui estava sendo feito um estudo da conexão de um reator a núcleo saturado em substituição de um reator linear que existe lá em Sinop. E também a conexão de um banco de capacitor para fazer a compensação de reativo. Se eu der 2 cliques aqui nesse reator núcleo saturado, vocês vão ver que não tem nada aqui para me preencher. E eu lembro que eu ensinei agora há pouco, se eu clicar no componente e apertar Ctrl G, eu entro dentro dele. Então foi feito aí um esquema de ligação de bobinas de transformadores, né? E aí quem fez esse componente, ele optou por compactar isso num bloquinho. E eu ensinei vocês agora há pouco como fazer esse Ctrl G, Ctrl H, entrar e sair dentro do componente. Esse reator aqui nada mais é que uma carga RLC, só que simplesmente foi editado o desenho do bloquinho, né? Para aparecer aí com uma bobina, um transformador conectado num poste. Se eu simular esse circuito, vamos fazer uma simulação rápida aqui, que eu quero mostrar para vocês como que fica o plot num circuito maior. Bom, rodou. Agora eu venho aqui no plot. E aqui eu quero mostrar o seguinte. Tudo que tem V são as minhas ponteiras de tensão, né, que eu coloquei aqui. Vamos aparecer uma aqui de exemplo. Tá aqui, ó. Tensão em Sinop. Então, vou vir aqui, V
Sinop. Tensão Sinop na fase B, fase A, fase B, fase C. Tá lá. Houve alguma energização, então a linha foi energizada. Houve aqui um transitório. Então esse é o objetivo do TP, poder analisar esses transitórios. E aqui houve alguma variação, né, alguma entrada de carga, que houve uma oscilação aí na minha tensão. Bom, então esse V indica que eu tenho as minhas ponteiras de tensão. O C são as minhas ponteiras de corrente. Aqui eu tenho uma ponteira de corrente que vai de, vamos ver aqui, de Mutum até algum ponto, Mutum até a subestação de Mutum. Vou pegar um ponto conhecido aqui, Sinop até Sinop. Vamos pegar aqui de Sinop que a gente estava analisando agora há pouco. Sinop até a subestação de Sinop. Deve vir da linha para a subestação. Tá aí a corrente na faixa aí de 200 amperes, né? Então o transitório foi observado também aqui na corrente. Aqui teve uma entrada de carga, pode ver que aumentou a corrente. Eu não sei de cabeça o que está acontecendo no circuito, tá? Que o objetivo não é falar do circuito e sim o que eu tenho disponível aqui. Bom, vocês viram aí que eu tenho C de corrente, eu tinha o V lá em cima de tensão e eu tenho um M aqui agora, né? O que é esse M? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Não tem. O M ele vem de Modeles. Então aqui eu tenho os medidores de potência que foi feito na Modeles. Então se eu abrir aqui o medidor de potência e vier aqui no Help, vou vir aqui no Edit, e eu tenho aqui a programação em Modeles. Então eu tenho toda uma regra aqui, eu tenho as minhas variáveis de entrada, variável de saída, e eu tenho meu executável, o que ele vai fazer com esses dados, vai fazer as contas, e depois ele vai disponibilizar isso para mim através da opção de plot aqui, que eu posso estar selecionando o que eu quero que ele plote. Potência aparente, potência ativa, potência reativa. Tem algumas variáveis que você coloca dentro da Modeles que não necessariamente você quer plotar, mas ele aparece aqui essas variáveis. Geralmente a gente plota ela na fase de construção da Modeles para ver se a conta que ele está fazendo está correto. Tensão RMS, uma tensão RMS trifásica equivalente, a corrente RMS, o período de simulação, o tempo auxiliar, alguma coisa que ele usou dentro da Modeles, cosseno φ é o ângulo do fator de potência, desculpa, é o fator de potência, o φ é o ângulo, potência média, potência aparente trifásica, potência ativa trifásica e potência reativa trifásica. Então, se eu escolher algum medidor aqui dentro do meu plot, eu posso mandar ele plotar a tensão RMS. Esse medidor, por sinal, não pegou nada. Vamos pegar um outro aqui. Medidor 3, tá lá. Tensão RMS 230 kV. Então deu 235 aqui. Quando entrou uma carga aí, pelo jeito, deu uma queda de tensão. Vamos pegar aqui a corrente RMS nesse sinal. Eu tinha uma corrente aqui de 140 amperes e ela foi para 145. Claro que não foi estabilizado o sinal ali ainda, né? O fator de potência 0,99, depois entrou alguma carga com o fator de potência 0,9. Isso quem está fazendo é o medidor da Modeles e esse M aqui representa isso, tá? Φ é o ângulo do fator de potência, então aqui eu tinha um ângulo de 4,5, depois eu vim aqui para um ângulo de 24 graus. Estou vendo esses dados todos aqui, tá? E esse dado aqui é o dado do tempo e esse é a magnitude que está passando ali. O que mais que eu posso ver aqui? As potências. Vamos ver. Potência. Vamos pegar aqui a potência aparente, ativa e reativa. Eu peguei daquele medidor que não estava medindo, porque com certeza não deve ter carga lá. Então vou pegar aqui, ó, potência S, P e Q. Tá aí. Então eu tenho as minhas potências. Aí tem que ver a escala, né? A unidade 5,7 expoente a sétima, né? Então seria 57 MVA, né? Aqui é a potência aparente. E aqui eu posso movimentar e analisar o que aconteceu com a minha potência. Potência reativa era pequena, entrou uma carga com fator de potência 0,9, então aumentou aqui a potência reativa do meu circuito.
Lembrando então novamente que quem está medindo essas potências, esses dados, é um medidorzinho que foi desenvolvido por alguém, né? E disponibilizou isso, e você pode estar copiando isso de uma simulação para outra, tá? Bom, vamos para o próximo circuito. Vamos aqui pegar sistema de qualidade de energia. Eu tenho um circuitinho aqui genérico que foi feito para simular a qualidade de energia. Eu tenho aqui uma concessionária que ela tem aqui um nível de curto, tensão, impedância. Eu tenho linhas, eu tenho transformadores, eu tenho faltas trifásica, monofásica, bifásica. Que mais que eu tenho? Descargas atmosféricas, partida de motores. Eu tenho cargas não lineares, que são os retificadores. Eu tenho aqui novamente dispositivos controlados com tiristores, que são cargas não lineares, linhas de transmissão, cargas não lineares, e novamente aqui eu tenho um pouco mais de linhas, né, que vai representar aí o efeito ao longo de um trecho, né, maior. Então eu posso estar simulando. Como essa simulação ela tem bastante elementos, né, ela gasta um tempo razoavelmente grande, eu cortei aqui a parte de simulação. O tempo aqui está de 0,2 segundos, mas demorou bastante para simular, então eu cortei aí o trecho, ok? Vamos pegar aqui o plot, vamos pegar aqui alguma medição nessa barra 2, vamos ver o que está acontecendo. Aqui eu tenho as tensões, vamos ver aqui barra 1, barra 2, fase A, fase B, fase C, atenção. Olha que teve um transitório violento aqui, né? Minha tensão aqui nominal é na faixa de 15 kV, 13.8, né? E aqui eu tive um chaveamento ou alguma coisa, pelo visto foi a descarga atmosférica que atuou, e teve um pico aqui de tensão bem alto na barra 2. Se eu não me engano, esse teste aqui foi feito para analisar a entrada do para-raio ligado no transformador, que não está conectado, e foi feito esse estudo aqui. Está desconectado aqui o para-raio. Ao conectar esse para-raio, essa simulação vai ficar bem mais tranquila. Vamos ver aqui embaixo o que eu tenho. Descer aqui um pouquinho mais. Eu tenho várias medições de corrente ao longo do meu circuito. Eu tenho medição de modules. E olha que apareceu aqui agora uma medição de T. Esse T é uma medição de tax. Eu devo ter alguma tax dentro de um desses circuitos eletrônicos aqui. Lembrando que essas caixinhas aqui, elas não existem no ATP, então alguém compactou algum circuito e colocou aqui dentro. Então eu tenho algum circuito eletrônico chaveando, fazendo chaveamento de alta frequência, provavelmente aqui no tiristor. E ele me dá esse resultado na forma de tax, porque está usando tax para fazer esse controle. Então esse T é de tax, o C é de corrente, o M é de modules. E aqui no final eu tenho o U, que mostra dados de motor de indução. Ele apresenta como U. Então aqui ele mostra um torque, alguma coisa, esse motor não partiu. É claro, porque a simulação ela é maior, e eu encurtei a simulação só para ela chegar até o ponto do para-raio aqui da descarga atmosférica, tá? A simulação ela tem um tempo maior, e em cada tempo acontece um distúrbio desse que está aparecendo aqui. Vou pegar aqui um desses bloquinhos, vou apertar aqui no retificador, o Ctrl G, para a gente ver o que tem lá dentro. Tá aí, ó. Vou dar um Ctrl H para sair, vou pegar aqui o retificador aqui com o tiristor, dar um Ctrl G, tá aí mais um circuito controlado. Então tá usando tax aqui, ó, para fazer o controle, chaveamento, por isso que a gente teve lá uma saída com dados de tax. Ctrl H para mim sair do circuito. Aí, e a falta, professor? Existe uma falta? Vamos apertar aqui o falta trifásica e dar um Ctrl G. Tá aí, ó, o que é dentro, ó? Uma chave, um circuito com uma carga com uma alta impedância e um circuito com uma carga com uma baixa impedância para poder simular o curto-circuito. Simplesmente é assim que é feito o curto-circuito. Ctrl H, compacta isso num bloquinho, faz um íconezinho bonitinho, que é possível, e aí você representa aí, então, um curto-circuito, tá? Vamos para o próximo aqui, ver o que a gente tem. Partida de motor.
Vamos ver como que funciona aqui a nossa partida de motor no ATP. Bom, isso aqui representa o motor de indução trifásico no ATP. Ele não é bonito, né? Com certeza. Por isso que alguém criou aqui, compactou num bloquinho, deixou assim um desenho mais bonito. É possível você juntar isso tudo e aí você simula então a partida do motor. Vou colocar aqui para rodar. Provavelmente eu vou cortar a simulação aí se demorar muito. Vamos aguardar aqui então. Bom, não gastou mais que 1 minuto. Vamos ver aqui agora o resultado. Eu tenho aqui, deixa eu puxar para cá um pouquinho, fonte barra 1 e não foi nomeada ali outra barra, mas tem a barra 013 onde está o motor. Mas vamos ver a medição aqui do medidor 2, o que ele conseguiu pegar. Então tem aqui as medições de tensão, a medição de corrente. Vamos pegar aqui a medição de corrente na barra 1. Aí tem a característica, né, da partida do motor. Ele gastou aí em torno de 8 segundos para partir esse motor. Então a corrente de partida está aí. Vamos pegar aqui o medidor 2. Vamos ver as potências aqui na partida. Tá lá a potência. Olha a característica da forma de onda potência ativa na partida do motor. Vamos pegar aqui a corrente RMS. Então ele estava ali na casa de 200 amperes, sem motor, partiu o motor, foi para 1000, estabilizou depois em 400. Isso estou usando o medidor da Models, tá? Isso não tem no ATP direto. Se você pegar para simular o ATP, você precisa pegar esse medidorzinho caso você queira fazer essas medições RMS. Olha o que aconteceu com a tensão. Eu tinha uma tensão, partiu o motor, deu uma queda de tensão. Conforme o motor foi acelerando, a tensão voltou, mas não voltou a 100% para o que estava antes. Ó, 377, 365. Houve uma queda de tensão, então, após a partida do motor. O fator de potência, vamos ver aqui, cosseno φ. Fator de potência na partida, né, ele cai bastante, para 0,5, depois estabiliza em 0,92. Inicialmente era 0,94. O que mais que eu tenho aqui? Vamos ver. Posso ver torque, corrente de partida. Aqui já é o motor que me fornece esses dados que tem o U, tá? O 1 porque é o motor 1. Se eu tivesse mais de um motor, ele ia mostrar como o 2. Esse motor está oculto, né? Ele está no RAID, está ativado o RAID, então ele não vai participar aí da simulação. Então, se eu abrir aqui meu medidor, algumas vezes eu posso vir aqui no Help, ele mostra, não mostrou, então eu vou dar um Ctrl G, que está compactado. Vou dar Ctrl G de novo, porque está compactado do compactado. E aí sim eu tenho uma Models aqui que está pegando um sinal de tensão e um sinal de corrente para cada fase, entrando com esses dados dentro da Models. E a Models está fazendo todas as contas e os cálculos de tensão e corrente, potência, RMS. Tá aí, ó, muito mais complexo que aquele anterior que eu tinha mostrado no início. Quem desenvolveu esse medidor foi o engenheiro Evandro Antônio Baca, lá pela Universidade de Uberlândia, tá? E em fevereiro de 2008. Vamos lá, vamos sair daqui, Ctrl H, Ctrl H, não salvar. Vamos aqui para ver, já vou para finalizar, eu vou falar aqui da TACS, já mostrei a Models e vou falar aqui de uma planilha que vocês podem estar utilizando. Vamos pegar aqui a TACS. Então vocês viram aí circuitos montados, né? Diagramas curtos, longos, a Models que a gente utilizou para fazer medição de potência, mas essa Models poderia ser para criar um motor, você pode colocar lá dentro o equacionamento das bobinas. Eu poderia usar a Models para fazer um controle de eletrônico. Então você faz o que você quiser com o Models, né? Aqui nesse circuito eu tenho o mesmo circuito de Cuiabá a Sinop, só que aqui eu estou utilizando a TACS para poder fazer todo um controle eletrônico de um reator eletrônico que existe na subestação da Eletronorte, e para isso foi utilizado o TACS. Eu vou tentar tirar o zoom aqui do circuito para vocês terem noção o quanto que é grande
esse arquivo em termos de tax. Só que em vez de eu fazer isso tudo num bloquinho só, no controle eletrônico, usando modules, optou-se então por fazer na tax. E a tax, deixa eu baixar aqui. A tax é uma linguagem de programação, só que usando até como se fosse uma técnica digitais. Vou dar aproximar aqui para ficar mais fácil a visualização. Novamente. Olha aí. Então tá aí. É imenso esse circuito, né? Foi feito todo o controle do disparo dos tiristores para chavear um indutor e controlar o ângulo de disparo, né, do indutor e chavear um capacitor, que a gente chama de reator, é o RCT e o CCT, que tem ali na Eletronorte. E você viu o tamanho que fica o circuito. Eu poderia fazer tudo isso, todo esse controle dentro de um bloquinho só, que seria modules, fazer toda essa programação na forma de linha de comando, em vez de fazer usando a tax. Então tá aí também a exemplificação do que é a tax. Tá aí o circuito, ó, que tá aqui Nova Mutum, Mutum, né, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Cochipó e Manso. E lá no final então tem um reator eletrônico. Vamos puxar aqui de novo. Meu computador está um pouco pesado para abrir. Acho que eu puxei muito. Tá aqui, ó. O circuito eletrônico. Essa aqui é a parte de potência. E aquela outra parte que eu mostrei no início é a parte de controle. Então, vai fazer o controle aqui desses indutores, utilizando esses tiristores aqui. E para controlar esse ângulo de disparo, ele vai fazer a leitura da tensão na barra. E aí decide qual que é o ângulo de disparo e controla essas chaves aqui em cima do indutor. Esse não é o objetivo aqui da aula, é simplesmente mostrar o que é a tax para vocês, tá? Bom, o que eu recomendo para vocês? Vocês viram aí que quando eu uso o ATP, eu vou representar lá uma carga, vou pegar aqui uma carga trifásica, ou que seja monofásica. Quando eu entro lá com o desenho da carga, que seja uma carga RLC, o que o ATP pede? O valor da resistência, o valor da indutância e o valor da capacitância. Mas quando eu falo de carga numa simulação, eu estou falando de uma potência em kVA. Essa carga tem uma frequência de operação, uma tensão e um fator de potência. Esses são os dados de placa de uma carga. Só que no ATP eu entro com resistência, indutância e capacitância. É isso que muitas vezes o pessoal tem dificuldade de aceitar trabalhar com ATP, porque não é dado de placa. Vou pegar aqui um transformador aqui, ó, delta estrela. Para mim entrar com um transformador delta estrela no ATP, eu tenho que preencher lá tensão do primário, tensão do secundário, resistência da bobina primária, resistência da secundária, indutância primária e secundária, corrente a vazio, fluxo e a resistência magnetizante. Isso não são dados de placa, a não ser as tensões, né? O que eu tenho de dado de placa? Frequência, potência do transformador, 12 kVA, 12,5. Tensão fase-fase, 13,8. Tensão fase-fase no secundário, aqui é primário, tá? Aqui é secundário, um abaixador. 220 volts. Qual que é a impedância do transformador? Isso está na placa dele. Resistência, percentual. Corrente a vazio. Isso eu consigo pegar com o fabricante. E aí eu tenho que fazer todas as minhas contas para chegar nesses dados. E aí muitas vezes a pessoa deixa de usar o ATP porque ela não consegue obter esses dados. Então o que é o meu conselho para você que está começando no ATP agora? Começa a montar a sua planilha quando você precisar usar o ATP. É claro que você vai precisar, você já está estudando alguma coisa no assunto. Se não, você pega um livro para poder obter esses dados. E aí você começa a montar a sua planilha no Excel, de forma que você crie uma planilha automática, onde você entre com os dados de placa e ele te dá os dados que você precisa preencher no ATP. Aqui eu fiz uma planilha organizada, onde eu tenho aqui os transformadores delta estrela, estrela delta, delta delta, estrela estrela. Então eu entro com o dado de placa e ele já me dá aqui para mim aqui os dados do ATP mais a curva de saturação desse transformador.
O autotransformador mesmo é um exemplo aqui que eu tive que pegar alguns livros, estudar bastante. O livro tinha exemplos numéricos, eu reproduzi esse exemplo numérico aqui no Excel, validei minha planilha no Excel, depois eu comecei a utilizar com dados que eu precisava simular isso no ATP. O ATP não tem autotransformador, olha aqui um exemplo bom. O autotransformador tem uma bobina só no primário e uma derivação dessa no secundário, né? É uma única bobina. O que eu fiz aqui? Eu peguei um transformador normal, aonde eu entro aqui no primário, ele passa pela bobina 1, soma com a bobina 2 e a terra. Então isso tudo é o primário. É a primeira bobina mais a segunda bobina. Seria isso aqui, ó. Primeira bobina mais a segunda bobina. O que é meu secundário? É só a derivação da segunda bobina. Então é como se eu tivesse só essa derivação aqui na saída para a segunda bobina. Então você tem que pensar qual que é a relação entre a primeira bobina, a segunda bobina e fazer com que isso fique de forma correta na hora de você jogar no ATP, que ele entenda. Olha aqui para você ter uma noção, dado de placa. A tensão no primário 13,8 e a tensão no secundário 770 volts, né? O que eu tenho aqui, ó? Tensão no primário. Eu tenho uma tensão fase neutro, 13,8 dividido por raiz de 3, né? E cadê a tensão no secundário? Também não é 770, é 440. Então isso aí tudo tem que ver com a magnitude que você está aplicando, como que o ATP entende isso. Se for transformador em estrela, é sempre tensão fase neutro, porque ele sempre usa o terra como referência. Se for ligação em delta, é fase-fase. Olha aqui, ó, o secundário é delta, 13,8. O primário, ele é fase neutro, então é dividido por raiz de 3. Tá? Sempre trabalhando também com valores de pico, em alguns casos, tipo fonte. Na fonte, eu sempre entro com o valor de pico. Então tá aqui, por isso que eu coloquei aqui, ó, caso você for simular esse transformador já ligado numa fonte, se o meu circuito é 13,8, no caso aqui é 138 kV, né? 138 e 13,8. Ele já calcula aquele valor ali, fase neutro pico, ok? Quando eu entro na fonte, dados em fonte, eu tenho que entrar com fase neutro pico, ok? Eu tenho que colocar o valor de cada fase, só que o valor de pico lá na fonte. Isso tinha antes na versão 4, porque ela não explicava como era. Já na versão do ATP, a nova, vocês viram lá quando eu mostrei que ele já pergunta se aquela tensão é fase-fase, RMS. Então a versão 6 já ajudou nesse sentido aqui. Quer ver? Ó, aqui a fonte. Se eu abrir a fonte, ele pergunta, ó, essa amplitude aqui, ó, ela é pico, fase neutro, que é o que ela é antigamente na versão 4. Ela é RMS, fase neutra, ela é RMS, fase-fase. Então ficou mais simples aqui. Então meu conselho para encerrar aqui é que vocês comecem a criar, a desenvolver aí a planilha de vocês, que com certeza você vai utilizar não só para o ATP, mas que seja uma planilha com as disciplinas que você utiliza. Porque depois que você sai da universidade, você acaba esquecendo algumas coisas. E se você já tem uma planilha pronta que faz aí cálculos de fator de potência, né, medições, dimensionamento de eletrotécnica, isso vai facilitar muito a sua vida fora da universidade, ok? Espero que vocês tenham aí gostado dessa introdução no ATP, e o objetivo era só mostrar o que o ATP pode fazer, e nas próximas aulas o pessoal vai trazer para você aí simulações pontuais, e aí sim vai te mostrar passo a passo, como preenche, vai simular tudo novamente com mais calma e mostrar aí o resultado e comparar com os dados do exercício ou do livro para vocês ir ficando mais tranquilo aí na utilização com ATP, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da minha videoaula.